Olá, pessoal! Meu nome é Suzilane Pereira Araújo, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição na Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. E o meu trabalho é intitulado Associação do Índice Triglicerídeo-Glicose com marcadores de função hepática em indivíduos com risco cardiometabólico Procard-FV. Este trabalho foi realizado sob a orientação da professora Ellen Hermana Miranda Hermsdorf e com a colaboração das professoras Leide Jara Lopes, Luísa Cássio e Josefina Bressan, e também da doutoranda Alessandra da Silva. A resistência à insulina, definida como uma diminuição na resposta do tecido à estimulação desse hormônio, é caracterizada por defeitos na captação e oxidação da glicose. E essa resistência contribui na fisiopatologia de muitos distúrbios metabólicos, entre eles na alteração da função hepática. O índice triglicerídeo-glicose, ou índice TIG, ele tem sido proposto como importante ferramenta na avaliação da resistência à insulina e também como preditor de doenças crônicas não transmissíveis. Isso porque ele avalia de forma indireta a resistência à insulina por meio de um modelo matemático que necessita apenas dos valores de triglicerídeo e glicose plasmática, o que o torna um índice de fácil aplicabilidade na prática clínica e também aos serviços de saúde. O índice TIG ele é validado frente ao clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, que é considerado padrão ouro na avaliação da resistência à insulina. E a base fisiológica que fundamenta o uso do índice TIG na avaliação da resistência à insulina se refere à utilização dos ácidos graxos, uma vez que se tem um aumento na concentração intracelular dos ácidos graxos, se tem o aumento nas concentrações de diacilglicerol e ceramidas, que são ativadores da proteína quinase C. Essa proteína quinase C, quando ela é ativada, ela desencadeia uma cascata de fosforilação de serina, treonina nos receptores de insulina, ao passo que diminui a fosforilação de tirosina nesses receptores, o que promoveria a ativação da via da fosfatidil-inositol 3-quinase e aumentaria a captação de glicose. Porém, com a diminuição na atividade da via da fosfatidil-inositol 3-quinase, se tem uma alteração na translocação dos transportadores de glicose. Se tem uma diminuição na translocação desses GLUT4 até a membrana, diminuindo assim a captação e a oxidação de glicose e também aumentando a gliconeogênese e diminuindo a síntese de glicogênio no fígado. E a resistência à insulina, ela também é a condição inicial para o acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos, seguida de uma série de eventos que comprometem aí a homeostase hepática. Esse aporte excessivo de ácidos graxos livres é direcionado para as mitocôndrias dos hepatócitos para ocorrer a oxidação. Porém, nesse contexto que o fígado se encontra, pode haver uma disfunção mitocondrial ao exceder, né, a beta-oxidação. E isso gera a produção de espécies reativas de oxigênio e também pode levar à fibrose e até mesmo à apoptose dos hepatócitos. E existem algumas enzimas intracelulares localizadas nesses hepatócitos, como a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase, mais conhecida aí, né, como ALT e AST. E essas enzimas, quando elas são encontradas na circulação sanguínea, podem indicar uma lesão hepática. Então, o objetivo do meu estudo foi estimar a associação do índice TIG com os marcadores de função hepática em indivíduos com risco cardiometabólico. O Procardio é um programa de atenção à saúde cardiovascular. Ele é um projeto de extensão com interface em pesquisa, onde são realizados atendimentos nutricionais em indivíduos com excesso de peso ou portadores ou com risco de doença cardiometabólica. O Procárdio ele é aprovado pelo CEP e ele também já foi registrado no REBEC. Este é um estudo transversal com 215 indivíduos, 101 homens e 114 mulheres com a idade de 43 anos.
Os critérios de inclusão para atendimentos no Procárdio são os indivíduos serem adultos, com idade igual ou superior a 20 anos, ter algum vínculo com a UFV, uma vez que os atendimentos são realizados na divisão de saúde, possuir excesso de peso e mais algum fator de risco cardiometabólico, como dislipidemia, ou uma pressão arterial alterada, ou uma glicose em jejum alterada, mais um encaminhamento médico. Então, aqueles pacientes que se enquadram nesses critérios de inclusão, eles ligam na divisão de saúde, agendam uma consulta e no primeiro atendimento nutricional, esse paciente ele assina o termo de consentimento livre e esclarecido e nós coletamos algumas informações sociodemográficas e comportamentais, como hábitos alimentares e realizamos a antropometria e também orientações nutricionais que nós julgamos pertinentes para aquele paciente. Então, após uma semana, esse paciente retorna à divisão de saúde, onde nós entregamos o plano alimentar. Uma vez que esse plano alimentar ele é feito de forma personalizada e individualizada. E as consultas subsequentes são realizadas também de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, os dados de concentração sérica de triglicerídeo, glicose e das enzimas hepáticas foram coletados mediante a consulta dos prontuários e valores superiores a 36 para ALT e superiores a 35 para AST foram considerados alterados. E o índice TIG foi calculado mediante a fórmula proposta. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e as associações foram avaliadas por meio da regressão linear múltipla com a apresentação dos dados em odds ratio e intervalo de confiança 95%. Nós utilizamos o software Stata, versão 13, e adotamos um nível de significância de 5%. Entre aqueles indivíduos que foram analisados, 18,7% apresentaram ALT alteradas e 22,8% AST alteradas. E nós verificamos uma associação positiva e significante entre o índice TIG e as enzimas hepáticas, na qual a elevação de uma unidade do índice TIG eleva 4,31 unidades por litro da ALT e 3,62 unidades por litro da AST. E essa associação ela foi independente do sexo e da idade. Então, nós concluímos que o índice TIG se associou positivamente com os marcadores de função hepática em indivíduos com risco cardiometabólico, e mais estudos são necessários para explorar essa associação de forma longitudinalmente, bem como mecanismos associados. Eu gostaria de agradecer aos participantes do estudo e à equipe Procard UFV, a Divisão de Saúde, o Departamento de Nutrição de Saúde e a UFV e as agências de fomento. Muito obrigada!